Em uma sociedade que deturpou todas as coisas, inclusive as coisas boas que existem nesta vida terrena, nós precisamos conversar sobre sexo. Olá, e aí, tudo bem com você? Meu nome é Júlia, mas pode me chamar de Ju, e este aqui é o meu canal. E este canal também pode ser seu se você se inscrever, deixar seu like, compartilhar este vídeo, e assim vai. Olha só, pessoal, eu trouxe vocês para o meu sofá hoje, olha. Não é porque eu estou preguiçosa, não, é porque a iluminação da minha sala está hoje, senhor, maravilhosa, com um solzinho vindo aqui de fora, e enquanto lá no meu escritório, uma escuridão que só a Hang Light não está conseguindo contribuir. Enfim, mas estamos aqui ó, no meu sofá, né? Vocês são meus amigos íntimos já, então sentem-se aqui comigo. Então, a ideia deste vídeo surgiu devido a muitas questões nas quais eu tenho pensado já faz um tempo. Foi muito discutida essa questão da adultização, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre isso, né? Eu posso deixar aqui na descrição para vocês verem, adultização na visão de uma professora, porque eu sou professora, mas eu gostaria de falar com vocês sobre umas, umas questões assim que envolvem a adultização, sobre as quais eu não vi as pessoas falando. E uma delas é a visão das pessoas acerca de sexo e de relação sexual. Principalmente a visão de adolescentes e crianças acerca desse tema. Eu, como eu falei com vocês, eu convivo com crianças, adolescentes e até adultos, né, jovens adultos, porque eu trabalho desde as faixas etárias menores até EJA. Então, eu convivo com uma grande gama de faixas etárias. No entanto, o que mais me preocupa são os mais novos e principalmente os adolescentes entre 12 e 15 anos mais ou menos, porque eles têm achado muito normal fazer algumas coisas e viver algumas coisas fora de época. Nós temos ouvido histórias muito bizarras dessa fase da adolescência, histórias nas quais há alguns anos talvez a gente não acreditaria, talvez a gente pensasse que alguém as inventou. Enfim, eu não quero ficar aqui citando casos para vocês, mas o que eu quero dizer é: temos um grande número de gravidez na adolescência, temos um grande número de adolescentes muito novos com vida sexual ativa, temos um grande número de crianças muito novas, cada vez mais novas, falando sobre sexo e agindo de maneira sexual, mesmo que não tenham vida ativa, e a gente espera que não tenham, porque são crianças. E muitas vezes se fala sobre educação sexual, mas quando se fala sobre educação sexual, fala-se muito acerca de métodos contraceptivos. Vamos ensinar para os adolescentes métodos contraceptivos. Vamos ensinar para os adolescentes que eles devem usar camisinha. Eu tenho uma ideia melhor. Vamos ensinar para os adolescentes que eles não deveriam fazer sexo? Que não é normal uma pessoa de 13 anos fazer sexo? Ter vários parceiros sexuais? Bora, vamos ensinar isso? Né? Mais fácil. Aí você previne doença sexual, aí você previne o bebê, né? Fora da época. O que vocês acham, galera? Brincadeiras à parte, o grande problema da nossa sociedade é a visão deturpada acerca do sexo. Visão esta tão deturpada que tem alcançado os nossos adolescentes, as nossas crianças, com ações, com atitudes, coisas que eles têm aplicado na própria vida deles. E a gente sabe que a longo prazo vão ter péssimas consequências. Então, eu já falei algumas coisas, né, com relação às consequências disso no vídeo que eu postei aqui sobre a adultização. No entanto, eu quero recapitular aqui com vocês. Todo mundo que começa uma vida sexual muito cedo se arrepende, né? Isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Júlia, você tem aí uma pesquisa para mostrar do IBGE? Não, meu filho, eu tenho pessoas que eu converso todo dia. Você aí que começou sua vida sexual cedo, eu tenho certeza que você se arrepende disso. Eu tenho certeza que você sabe que não era a hora certa. Se você fala que era a hora certa, é porque você é um grande orgulhoso. Todo mundo sabe que faz mal. Todo mundo sabe que tem trauma para a vida toda. Entendeu? Todo mundo sabe que a pessoa fica lelé da cuca, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque sexo é coisa séria. Sexo é entrega de corpo, alma e espírito. Ao ter uma relação com uma outra pessoa, uma relação sexual, você tem um ápice de intimidade. E você cria uma dependência na outra pessoa. Quando você é adolescente,
você está com as suas emoções todas confusas, você ainda não tem o córtex pré-frontal 100% formado, você não tem a sua parte da razão, da sua racionalidade ainda 100% formada, você se agarra às suas emoções, então você cria dependência emocional. Você também começa a ver o sexo como uma moeda de troca. Eu dou o meu corpo para que eu receba o afeto do outro. E isso é problemático, porque você passa a ver valor somente naquilo que você tem fisicamente. Você não consegue ver valor na sua própria alma, no seu próprio espírito. Então a gente já sabe aqui que isso é problemático. Fora, né? E aí são as coisas que tantas pessoas falam por aí, fora o número de doenças sexualmente transmissíveis, fora a chance de uma gravidez na adolescência, que por mais que eu pense que bebê é bênção, todo mundo sabe que gravidez na adolescência não é o ideal. Não é uma fase para se ter filhos. Né? Não é uma fase em que a pessoa está preparada para tal coisa. Só que sexo dá bebê. Fazer sexo resulta em bebê. Ai, mas existe camisinha, existe remédio. E quanta gente por aí não engravida usando camisinha, usando remédio? Um monte. Aí a gente vai ficar tapando o sol com a peneira. Vai ficar, não, tudo bem ele fazer desde que ele use métodos contraceptivos. Ela use métodos contraceptivos. Tudo bem, nada. Não existe método contraceptivo 100%. Só que também tem uma coisa, e essa é uma das inúmeras questões que eu gostaria de tratar com vocês, que é a questão do de dentro para fora. O que acontece de dentro para fora quando se começa a ter relações sexuais? A relação sexual dá uma impressão, uma sensação de que você já é adulto. Porque a relação sexual é coisa de adulto. Então, quando o adolescente começa a ter relações sexuais, ele começa a sentir que ele é um adulto. Ele começa a sentir que ele faz coisas de adulto. Só que qual que é o problema disso? Que ele pega o prazer da vida adulta sem a responsabilidade da vida adulta. Ele cresce achando que ele pode ter o bônus sem o ônus. Ele cresce achando que tudo bem usar as pessoas sem ter compromisso com elas. Ele cresce achando que tudo bem passar a mão num corpo inteiro da pessoa sem colocar uma aliança no dedo dela, sem estar pronto para se entregar a ela, para dar a vida a ela. Isso é muito problemático, porque quando você é adulto, você sabe lidar com as suas expectativas. Alguns nem sabem, né? Mas de forma geral, você sabe lidar com as suas expectativas. Se o outro te fala não, você, que é um adulto com o cérebro formado, por mais que isso doa em você, você lida com o não do outro. Aqueles que não lidam com o não do outro, porque não são saudáveis. Um adulto saudável, nós esperamos que lide bem com o não das outras pessoas. No entanto, o adolescente não sabe lidar com nãos. O adolescente não sabe lidar com expectativas frustradas. Ao se ter uma união carnal, cria-se uma expectativa. Cria-se um prazer sem compromisso, sem responsabilidade. Frustra-se o outro. A gente passa a ver o outro com uma visão que não é real. Uma visão de que o outro serve, o outro existe para o meu prazer. O outro existe para me servir. E aí nisso não há troca, não há reciprocidade. Se eu vejo o outro como um corpo para o meu prazer e não como tudo que ele é, de forma tão precoce, na adolescência, eu logo cedo aprendo que as pessoas são objetos para mim. Eu não preciso dar a elas o meu serviço, não preciso dar a ela a minha alma, as minhas emoções. A gente vê então adultos crescendo sem noção de responsabilidade. A gente vê uma geração que trata a traição como se fosse normal, como se fosse uma coisa comum. Porque uma vez que eu posso usar o corpo da pessoa ao meu bel prazer, eu posso fazer tudo ao meu bel prazer. Eu posso fazer o que eu quiser ao meu bel prazer. Então, essa é uma construção que a longo prazo a gente vê muitas consequências ruins. Mas a gente também vê consequências ruins no presente. A gente vê adolescentes quebrados porque não sabem lidar com as próprias frustrações, com os próprios corpos, com os próprios relacionamentos. Adolescentes que não fazem sexo porque é uma coisa que eles querem fazer, mas porque todo mundo faz, todo mundo pregou que deve ser feito. Quem não faz está ficando para trás e o homem acha que ele deve fazer isso para ele ser homem, a mulher acha que ela deve fazer isso para ser uma mulher, e acaba que isso vira uma confusão mental. Isso vira uma confusão emocional na cabeça daquela criança, né? Porque a gente fala adolescente, mas na verdade adolescente é uma criança que está quase virando adulto. De qualquer maneira, como que a gente deve pensar acerca do sexo?
né? Isso tudo aqui foi o contexto que eu dei para vocês, mas eu quero que a gente pense algumas coisas acerca do sexo que são muito importantes. A primeira coisa é: sexo é algo muito bonito. Eu sou cristã e quando eu olho na Bíblia tudo que Deus fez por meio de cada geração, eu só consigo pensar no quanto o sexo é uma bênção, porque é por meio dele que o Senhor nos dá todas as gerações. É por meio dele que nós nos reproduzimos. Só que o Senhor não fez o sexo só para reprodução. Quando você vai ver lá no livro de Cantares, né, o Cântico dos Cânticos, há uma beleza no sexo que é a união de almas. O sexo é uma confissão de amor íntima e profunda de duas pessoas que se entregaram completamente uma para outra. De duas pessoas que olham uma para outra e elas falam: "Eu amo tanto a sua alma que eu desejo também o seu corpo. Eu desejo me ligar com você fisicamente." O sexo não é só uma forma de se reproduzir que a humanidade sempre teve. É também uma forma de se ligar ao outro com quem você deseja passar o resto da sua vida. E isso faz do sexo um grande compromisso, uma grande responsabilidade. Uma das primeiras coisas que os adolescentes deveriam saber é: se você não olha para uma pessoa e você tem certeza de que ela é a pessoa que você quer ficar até você dar o seu último suspiro, você não deveria desejar o corpo dela só para se satisfazer. Você não deveria desejar usá-la só para se satisfazer. Isso é injusto com o outro. E aí talvez você fale assim: "Júlia, mas eu sou adulto e eu gosto de ter relacionamento casual e eu vou pra balada, eu fico com o que eu quero." Você é adulto. Você vai ser responsabilizado pelos seus BOs, tá bom? Você gosta de sair por aí ficando com todo mundo, você vai ser responsabilizado pelos seus BOs. Você cuida da sua própria vida. O adolescente não. O adolescente, ele é tratado pela lei como de menor, como uma pessoa a ser protegida. E na lei do Brasil, ele deve ser protegido pela família, até pelo Estado, ele deve ser protegido, segundo a nossa lei. Então, se o adolescente é um ser a ser protegido, como que eu vou pregar para ele que ele pode se desproteger, que ele pode ficar nu na frente de uma pessoa só porque ele deseja suprir talvez uma carência, um afeto que ele não recebe em casa? Ou só porque ele precisa suprir a opinião que os outros estão construindo dele? Ou porque, ele mal sabe a identidade dele e ele precisa fazer isso para se descobrir? Você sabe como que isso acaba com a mente de um adolescente? Que vê o valor mais no seu corpo e no seu prazer do que no sacrifício, na renúncia? Que coisa bonita seria se nós ensinássemos para os nossos adolescentes o quanto é bonito renunciar por aquilo que é maior, que é melhor. E olha, eu não estou falando aqui um papo de religião não, tá? Você pode não ter religião nenhuma, você pode ser ateu. Mas quando você descobre que o sacrifício te dá um resultado, o sacrifício te leva para um lugar tão bonito, um lugar de resultados tão lindos nessa vida, quando você descobre isso, você passa a desejar se sacrificar. Você passa a desejar renunciar ao seu eu para construir algo maior. Os nossos adolescentes estão se dando para o prazer porque eles não têm noção de que há algo maior para ser construído na renúncia e no sacrifício. E onde nós estamos nisso? Por que nós não estamos ensinando isso para eles? Segunda coisa que deveria ser falada, além da primeira, que seria essa que eu falei com vocês, né? Que o sexo é algo bonito, na minha concepção, criado por Deus como um presente para que o ser humano se una à pessoa amada e então frutifique esse amor. Além disso, a gente também deve ensinar que o sexo não é algo sujo. Sexo não é algo sujo. A nossa humanidade, a nossa sociedade tem feito do sexo algo sujo, algo pornográfico. Há uma visão sobre sexo de agressividade, violência. Vocês podem ver que as músicas, elas não tratam o sexo como algo amoroso e romântico, como deveria ser, mas como safadeza. É aquela coisa de senta, vai safada, e faz isso, e faz aquilo, não sei o quê. Inclusive tratando a mulher como se ela fosse um animal, muitas vezes. Inclusive normalizando a agressão no meio do ato sexual. Nós deveríamos dizer para os nossos adolescentes, as nossas crianças, que o sexo não é agressivo. O sexo é uma expressão de carinho profunda entre duas almas que se amam e têm compromisso uma com a outra. Quando a gente fala de sexo, nós estamos falando de um momento que deve ser de puro afeto para duas pessoas. Não deve ser um momento em que um é melhor que o outro, é superior ao outro e usa o outro e violenta o outro. Deve ser um momento em que duas pessoas se entregam
de corpo e alma e se acariciam com carinho, se amam. E as nossas crianças e os nossos adolescentes não estão criando essa imagem. A terceira coisa a ser falada sobre o sexo é que, apesar dele ser algo bom, ele não foi criado para todas as idades e para todas as fases da vida. O sexo foi criado para dois corpos maduros que têm responsabilidade e compromisso um com o outro. Na minha concepção, enquanto pessoa cristã, o sexo foi criado para o casamento. E eu sempre vou ensinar isso porque eu sou cristã. Eu sempre vou dizer que o sexo foi criado pelo casamento. No entanto, eu sei que nem todas as pessoas são cristãs. Se uma pessoa perguntasse para mim, Júlia, me dê uma opinião não cristã. Como eu disse, eu não faria isso, mas uma hipótese, uma suposição. Se alguém falasse para mim, Júlia, me dê uma opinião não cristã. Quando você acha que é a idade ideal para fazer sexo? Eu diria que a idade ideal para você fazer sexo é quando você já saiu da casa dos seus pais, você cuida da sua própria vida e você tem como ter um filho. Se você ainda mora com seus pais, você não tem responsabilidade consigo mesmo, você não paga suas próprias contas e você não tem condição de ter um bebê, não faça sexo. Porque o sexo exige de você que você tenha responsabilidade com uma outra pessoa. Porque a partir do momento que você tiver um filho com ela, você vai ter que assumir essa responsabilidade pelo resto da sua vida. E se você não quer ter um filho, não faça sexo. E isso daí a gente já falou no início do vídeo. Isso precisa ser falado para os nossos adolescentes. A quarta coisa que a gente precisa conversar sobre sexo é: sexo não é uma forma de você valorizar a si mesmo ou descobrir a sua própria identidade. Não faça isso. Se você tem problemas de autoestima, se você tem problemas com a sua própria identidade, não procure satisfazer aquilo que você precisa. Não procure ser uma pessoa mais desejada. Não procure ser uma pessoa que os outros querem ter por perto por meio do sexo. Você, na verdade, vai fazer a coisa contrária. Todo mundo vai te olhar como um objeto, talvez como uma moeda de troca, e na verdade você só vai se desvalorizar. Ai, mas eu quero quebrar os padrões da sociedade, eu quero sair por aí quebrando padrões e dando meu corpo para todo mundo. Eu acho que você deveria se preocupar menos com a sociedade e se preocupar mais consigo mesma. Você não vai fazer uma revolução saindo por aí dando seu corpo para todo mundo e para qualquer um. Não é assim que se melhora as coisas. E não é assim que se melhora a imagem que a sociedade tem das mulheres. Tenha certeza que não é assim. Se fosse por isso, nós teríamos um lugar de grande igualdade e respeito às mulheres dentro de prostíbulos. E não é isso que acontece. Em todos os anos da sociedade, pessoas que se dão a qualquer um de qualquer forma e de maneira desenfreada, na verdade, são vistas como pessoas que merecem menos respeito. Eu concordo com isso? Eu não concordo com isso. Eu acho que todo ser humano merece respeito e merece ser tratado como uma pessoa de valor, porque eu acredito que todo ser humano é criado por Deus com amor e com valor. No entanto, a forma como você age faz as pessoas agirem com você também, de certa forma. Então, se você se trata com desrespeito e deixa qualquer um fazer o que quiser com você, é assim que as pessoas vão agir com você, fazendo com você o que querem, inclusive em outras áreas. Então, se eu fosse você, eu me preocuparia menos com os padrões da sociedade e me preocuparia mais em me guardar, em me proteger. Guarde a si mesmo, guarde o seu corpo como algo precioso que ele é. Não se dê para qualquer um, sabe? Talvez você esteja vendo esse vídeo falando assim: ah, mas eu já fiz isso. Então pare de fazer a partir de hoje. É muito comum que pessoas tenham feito coisas que não gostariam de ter feito antes do tempo, de maneira precoce. E o importante é você mudar a partir do momento que você passa a perceber a verdade. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem vida sexual ativa e não se sente bem com isso. Faz somente para poder agradar o outro, para poder receber algo em troca, para poder se sentir afirmado. A verdade é que você não precisa dessas coisas. Você tem valor pelo que você é. E você tem valor porque você é uma criatura de Deus, criada com amor por Ele. Assim eu acredito. E eu acredito que você pode mostrar o seu valor de outras maneiras que não seja pelo seu corpo. Eu tenho certeza que você tem talentos, dons, sonhos e muitas coisas dentro de você que podem ser mostradas às pessoas e que as pessoas vão valorizar muito mais do que alguns segundos de prazer que você pode oferecer. Guarda o prazer que você pode oferecer para alguém, para aquela pessoa que quer ter compromisso com você pelo resto da vida, que não vai te abandonar, que não vai te deixar numa cama e ir embora, que não vai te deixar, talvez,
um filho por aí para você cuidar. E eu não falo isso só para as mulheres, não. A gente sabe que na maior parte das vezes as mulheres sofrem mais com isso, mas eu sei que muitos homens sofrem também. Eu quero dizer para você, homem, que você tem valor e que você não é gay, né? Como algumas pessoas falam, só porque você não quer sair por aí ficando com todo mundo, sabe? Eu digo isso, gente, não é pra ofender algum gay, não, tá? Eu digo isso porque tem muita gente que usa desse argumento para convencer os meninos a fazerem coisas antes do tempo. Falam com eles assim: ah, você é um gay se você não faz isso, você não faz aquilo. E às vezes o menino querendo provar o que ele não é, ele vai lá e faz. Algo precoce, fora do tempo. Então, o que eu posso dizer pra você é: você não tem que provar nada a ninguém. A gente tem que ter muito cuidado na fase da adolescência. Porque o adolescente, ele gosta de tribo. Ele gosta de estar em tribo. E ele gosta de agradar os outros que são iguais a ele. Por isso, eu digo a última coisa acerca do sexo. Se você quer valorizar mais o sexo, você precisa andar com pessoas sérias, pessoas que não tratam tudo como se fosse sexual. É muito comum na adolescência falarem muitas besteiras e muitas coisas. Se você tem amigos que todo o assunto envolve sexo, fuja. Fuja. Você vai ter toda a sua visão deturpada. Não só acerca do outro, mas também acerca de si mesmo. Tenha cuidado e tenha sabedoria. Ande com as pessoas certas. Ande com pessoas que não vão olhar para você somente pelo que você faz, mas também por aquilo que você é. Ande com pessoas que veem valor em você, não só pelo seu corpo. E tome muito cuidado na hora de pular etapas, porque você pode ter consequências muito ruins. E se tem algum pai ou mãe escutando este vídeo, ensine para o seu filho o que é sexo. Principalmente se você é cristão, ensine o que é sexo à luz da Bíblia, porque se você não ensinar, o mundo já está ensinando para ele. Tenha certeza. Se o seu filho não souber o que é sexo, para que serve o sexo, a beleza que Deus colocou no sexo, se ele não souber tudo isso por meio da sua boca, ele vai saber por meio da boca dos amiguinhos dele, e da rua, e da escola, e por onde ele andar. Então, converse com seu filho e fale para ele a verdade, para que ele não tenha a visão dele também deturpada por uma sociedade que vê o sexo como algo que ele não é. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e beijão. Tchauzinho.